Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, amados, vamos para a palavra. Gênesis, capítulo 14. Amém. Pode não, segura aqui. Dá um jeitinho, né? Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 14, amados. A partir 14 também. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmão que é pregador de rua, está pregando sem microfone. Gênesis capítulo 14, fique de pé. Revela essa palavra de Deus. Glória a Deus. Gênesis 14, amados, não é o 14 não, é o 18, viu? Gênesis capítulo 14, versículo 18. Primeiro livro da Bíblia. Aí não tem como errar, né? Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18. Tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vamos ler de novo, amados? Só o versículo, só o 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Amém. Pode sentar. Amados, aqui nós estávamos lendo uma passagem bem interessante, em que Abraão ele teve ali um encontro com um personagem bíblico. Para levar vocês até a história, Abraão ali estava numa situação muito difícil, assim como muitos estão aqui numa situação muito difícil, passando por lutas, é isso? Dificuldades. Às vezes eu não posso orar por cada irmão agora, né? Especificamente, mas aquele que eu coloquei a mão na cabeça foi algo especial, né? Um chamado ali especial. Mas quando eu orei por você, eu orei por todos. Eu acredito que tudo que eu falei aqui, alguém está sofrendo, alguém passou por essa luta, ou está passando por essas batalhas espirituais, físicas, emocionais, até enfermidades físicas também, né? Então, tudo isso que foi ministrado aqui está de acordo com a palavra de Deus, e nós enfrentamos essas batalhas. Abraão também enfrentou uma luta muito grande. 4 reis se levantaram contra 5. Quedorlaomer era o rei de 4, ele era como se fosse o líder de 4 reis que tinha na época. Há 4.000 anos em relação à nossa data, e 2.000 anos antes de Cristo foi esse acontecimento. Então, Abraão, há 2.000 anos antes de Cristo, teve essa luta. Como aconteceu? Eram 4 reis, do qual Quedorlaomer era o líder, e esse
Kedorlaomer, na administração desses 4 reis, enfrentou 5 reis e venceu os 5. Então 4 reis enfrentou 5 e saiu vencedor. Mas só que nesses 5 reinados que foram ali exterminados, ali destruídos e levados todos os seus bens, e ali o povo feito escravo, estava ali o sobrinho de Abraão, estava Ló. Porque Ló, ele decidiu errado. Ele decidiu ir para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade muito boa, muito bonita e muito aprazível. E ali ele toma uma decisão errada. Abraão disse: olha, vamos nos separar. E Ló viu algumas campinas do Jordão muito bonitas. Ele viu muito lindas as campinas. Disse: eu vou para lá. Abraão: tudo bem. Mas quando ele vai para lá, ele vai para uma cidade idólatra. Ele vai para o meio de pessoas ruins. Ele vai se relacionar com pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Ele vai fazer negócio com elas. Ele vai ali, amados, se relacionar profundamente com Sodoma e Gomorra, uma cidade que tinha homossexualismo, lesbianismo muito forte, e era uma cidade imoral. E Ló decidiu errado, decidiu ir para o local errado. Então Ló, agora que tinha tudo, Ló era muito rico, amado. Ló era tão rico que ele teve que se separar de Abraão. Abraão e Ló teve que uma contenda, justamente por isso, porque a terra era pouca para o gado de Ló e Abraão. Os servos de Ló e Abraão estavam ali se degladiando. Aí Ló decide ter uma decisão errada. Vai para uma terra em que as pessoas são imorais, em que as pessoas são pecadoras, em que as pessoas adoram imagens de escultura. E Kedorlaomer, ele tinha ali uma forma de adorar esses deuses. Era pegar os filhos primogênitos e oferecer no altar e cortar a garganta deles ali e derramar até a última gota de sangue. Ele fazia sacrifício de pessoas vivas. Era uma das formas de adoração aos deuses, na realidade, que a gente não chama de Deus. Nós sabemos que são demônios, porque Deus não pede isso. Deus não pede que você pegue seu filho mais velho e degole ele. Não, jamais Deus pede isso. Um negócio desse não é com Deus. E Ló estava ali perdido agora, foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, teve essa guerra de reis, Kedorlaomer foi vencedor, e ali pegou toda a família de Jó, todos os bens de Jó, todos os escravos de Ló, tirou tudo aquilo que Ló tinha de mais precioso. Sua casa, sua terra, sua fazenda, seu gado, seu ouro, sua prata, tudo agora pertencia ao reino estranho, ao reino idólatra, ao reino que representava o próprio Satanás. Então, amados, tem muitas pessoas que estão nesse sentido, nessa mesma situação. Perderam tudo, perderam sua casa, perderam sua vergonha, perderam a faculdade, perderam negócios. Tem pessoas que estão a ponto de abandonar tudo. Até sua família perdeu sua esposa, perdeu seu esposo, perdeu tudo. E Satanás, ele faz essa obra. Ele é expert em destruir e tomar aquilo que você tem de melhor. Tem pessoas que agora vão conseguir, igual Sansão, né? O cabelo estava cortado, agora eu vou destruir. Quando ele foi achar que tinha força, ele não tinha mais, acabou. Estava ali, ele que foi derrotado, né? Então, amados, sem Deus, sem a direção de Deus, como o pastor diz, não adianta você edificar a sua casa sem a direção de Deus. O pastor parece até que sabia mais ou menos da mensagem. Não adianta você edificar a sua casa sem a direção de Deus. Não adianta você trabalhar, você trabalha e dá errado. Você empreende e dá errado. Você tenta estudar e fica perdido porque você está sem a direção de Deus. E sem a direção de Deus, amado, você vai ser destruído. Para de andar sem a direção de Deus.
Ló tinha perdido tudo porque ele estava ali todo emaranhado, achando que ia lucrar muito. Agora dessa vez vai dar certo, agora eu vou empreender as campinas do Jordão, tudo é verdinho, eu não vou ter dificuldade de pasto, eu não vou ter dificuldade de água, porque as águas do Jordão, amado, era cristalina. O Jordão ali, onde existia Sodoma e Gomorra, era como se fosse o jardim do Éden. Era o jardim do Éden, local frutífero, aprazível, gostoso. Ah, como é bom! Amados, às vezes uma coisa parece boa para você aos seus olhos, mas no final é caminho de morte. E estava ali Ló, perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu todos os seus bens, e perdeu também a sua liberdade, porque Satanás, ele é terrível, ele não se contenta só em te trazer uma enfermidade, não, ele joga uma enfermidade em você, e ele faz com que você perca a sua fé, ele faz com que você perca a sua salvação, porque a finalidade dele é tomar tudo que você tem nessa terra, e depois te lançar no inferno. Não deixa Satanás destruir a tua vida. Não deixa ele fazer você de escravo. Todo aquele que se aproxima de Satanás, ele te chama de cavalo. Diz que meu cavalo, que eu vou montar nele, aqui eu vou dominar ele, eu vou explorar ele, e ele nem vai sentir dor, ele vai gostar dessas esporões. Eu vou chicotear ele, eu vou humilhar, vou jogar na lama, vou jogar o nome dele, o nome dela na lama. Ela vai ser uma pessoa sem orientação, ela vai ser uma pessoa usuária de droga, perambulando por aí, um bobo alegre, que todo mundo diz, ah, aquele ali é um bobo, e a pessoa achando que está vencendo. Amado, sai dessa ilusão de Satanás. Sai disso. Sai desse caminho de morte, rapaz. Sai desse caminho de morte. Satanás não tem nada para te oferecer, não, meu querido. No final, você perde tudo. Você perde seus bens, você perde sua família, seu filho perde a proteção do pai, seu esposo perde família, filhos, esposa. Se a esposa também perde a sua própria família. Amados, e Deus tem algo para fazer na tua vida. Você não sabe os mistérios que Deus tem para você. Você não sabe a bênção maravilhosa, a bênção espiritual e o poder de Deus sobrenatural na tua vida. É quem vai renovar as tuas forças como a da águia. Você não ficará cansado, mesmo sendo velho. Não, porque Deus promete isso para você e para mim. Agora, longe de Deus é escravidão, longe de Deus é destruição, longe de Deus você vai ser saqueado. É lá o velhinho esperando lá no final do mês o salário dele. De repente o enviado de Satanás, uma organização criminosa revestida de partido político, vai lá e rouba teu dinheiro. Ali é de Deus ou é do diabo? Ali é do diabo, irmãos. Isso não é de Deus, não. Porque Deus não veio para destruir, para roubar ninguém, para fazer o mal com ninguém. Não veio. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. E ali Abraão vai enfrentar, amados, com muita estratégia. Ele pega 318 servos criados ali na sua casa. E ali, ele pega esses 318 servos e numa noite, ele diz, olha, nós vamos derrotar aqui esses 4 reis. Amados, não era fácil essa luta de Abraão. Era uma luta difícil. Era só Deus para poder dar aquela vitória. Tem coisas, amado, que só Deus vai te dar. Não adianta. O advogado não vai fazer nada por você. O juiz também não. Talvez ele possa até ser um vaso usado, mas você vai sentir que é o próprio Deus te dando aquela causa na justiça. Você vai sentir que é o próprio Deus te curando daquela enfermidade. Você vai sentir que é o próprio Deus atuando nos teus negócios e os teus negócios prosperando.
E Abraão tinha ali uma ligação forte com Deus, apesar de não ser um ser do Velho Testamento, amados. Ele era um homem de muita fé e conversava com Deus. E Deus deu uma estratégia para Abraão. Abraão, vai de noite, pega os teus 318 servos, separa eles, transforma em círculo e ataca. Porque para onde o inimigo for, ele vai ser atacado. É por isso que é importante, amado, nós fazermos campanha de oração em círculo às vezes. Porque às vezes, amado, é em círculo. Satanás ataca de um lado, aí a gente ora do outro, o Espírito Santo vai lá e destrói aquela seta, destrói aquele laço que estava ali querendo desfazer o casal, que estava trazendo uma contenda na família, que estava atrapalhando os teus negócios, que estava ali tentando destruir o ministério. É importante o círculo de oração. Abraão recebeu esse ensinamento. E amados, às vezes a gente tem que atacar de surpresa. A oração nas madrugadas é importante também. Atacando Satanás de surpresa, porque ele vem para nos destruir. Ele vem para tirar tudo nosso. Ele vem para tirar nossa juventude. Ele vem para tirar nossa alegria. Ele vem para jogar a tristeza no nosso coração. Quer entrar? Vamos do Senhor Jesus, se quiser. Tá bom? Então, Abraão ali cheio da presença do poder do Espírito Santo, disse: olha, nós vamos atacar de uma forma tremenda, em círculos, do jeito que Deus mandou, e nós vamos sair vitoriosos. E Abraão ali atacou aqueles 4 reis em círculos, fez ali, destroçou, desbaratou exércitos, destruiu as muralhas, quebrou tudo, fez um grande despojo, tudo aquilo que tinha sido roubado por esse rei maligno chamado Quedorlaomer, tudo aquilo que Satanás tem tentado te roubar, te destruir, ele não vai conseguir, porque o nosso Deus tem o milagre da restituição para você. Ele ali, amados, Abraão foi o vaso usado, e Abraão ali destruiu aqueles reis, os 4 reis, trouxe ali de volta Ló, toda a sua família, os seus bens, tudo que estava na posse ali do inimigo. Abraão foi usado grandiosamente por Deus para fazer ali uma grande restituição. Mas tem alguém maior do que Abraão, é Jesus. Ele restitui tudo. Ele restitui a tua alegria, ele restitui o teu trabalho, ele restitui a tua renda, ele restitui aquilo que Satanás tentou tirar, ele restitui a tua alegria, amados. Às vezes você está sem direção, triste, abatido, depressivo, você ali está sem entendimento. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus quer restituir a esperança. Deus quer restituir a tua salvação. Jesus Cristo, ele vem para arrancar das mãos de Satanás tudo aquilo que Satanás aprisionou na tua vida. Glória, glória, glória. Se for enfermidade, Jesus diz que verdadeiramente eu tomei sobre si todas as tuas dores e as tuas enfermidades eu lancei sobre mim. Ele faz ali, ele restitui a tua saúde, ele restitui a tua alegria, ele quer restituir também a tua família, porque Deus tem um projeto na família, ele tem um projeto na família de toda a sociedade. E é interessante, amados, que após essa grande vitória e essa restituição, o rei de Sodoma chegou ali para Abraão e começou a louvar Abraão. Abraão, sai daquilo ali, porque eles são idólatras, amado. O idólatra é assim, ele não sabe te amar, ele não sabe gostar de ti, ele vai te adorar. Se ele gostar muito de você, ele vai te adorar. Eu adoro fulano. Não, eu só adoro Deus. Eu não quero receber a adoração de ninguém. Eu quero que você glorifique a Deus. E amados, Abraão
se saiu ali daquele rei de Sodoma e Gomorra e foi caminhando, encontrou com um ser chamado Melquisedeque, rei de Salém. E esse Melquisedeque encontrou-se com Abraão com pão e vinho. E Abraão entendeu que aquele ser era um ser celestial, era um ser diferente, que não era só um homem comum, mas era um ser celestial. E esse Melquisedeque diz: bendito seja tu, Abraão, servo do Deus Altíssimo, do qual Deus entregou todos os teus inimigos nas tuas mãos. E ali ofereceu pão e ofereceu vinho. E Abraão pegou de tudo quanto ele tinha ganho, ele ofertou os dízimos para Melquisedeque. Mas quem é esse Melquisedeque? Nós sabemos que ele é sacerdote e que ele é rei de Salém. Aqui diz em Gênesis. Mas lá em Hebreus capítulo 7, versículo 20, nós vamos conhecer um pouquinho mais quem é esse Melquisedeque, do qual Abraão conversou. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 6, o 20, e o capítulo 7, os primeiros versículos 1, 2 e 3, tá bom? Hebreus, ele é depois de Tito. Aí você encontra Hebreus, tá bom? Então, amados, quando você tem uma grande vitória, você vai ter despojo. E desse despojo, você deve entregar a sua parte, aquilo que é devido a Deus, que são os dízimos. E Ele vai te receber com pão e vinho. Você vai entender o que Melquisedeque fez com Abraão e quem é Melquisedeque. Diz assim a palavra. Glória a Deus. Esse servo do Deus Altíssimo, glória a Deus. Aqui Jesus precursor entrou e tendo se tornado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Quem? Melquisedeque. Depois também o nome dele é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? Que não teve princípio de dias e nem tem fim a sua existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote permanente. Abraão, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Jesus ali, em meio a uma teofania, encontrou-se com Abraão, e Abraão o adorou, entregando o dízimo de tudo. Como é que nós sabemos? A própria palavra diz. Quem é o rei de paz? Jesus. Quem é o sacerdote permanente? Jesus. Jesus, ele faz isso, né? Jesus, ele estava lá com Abraão, oferecendo pão e vinho, há 2.000 anos antes dele nascer, ele já estava lá oferecendo pão e vinho, mas com a finalidade de ele oferecer pão e vinho. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? Por quê?
Porque esse Jesus, quando ele estava ali oferecendo pão e vinho para Abraão, ele estava dizendo: eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua descendência, Abraão, eu abençoo a tua genealogia, Abraão. Todos os teus filhos são meus filhos, todos os teus filhos serão meus irmãos, porque nós somos irmãos de Cristo e ao mesmo tempo filhos dele. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Você dá uma lida depois, tá bom? Nós somos irmãos de Cristo porque somos filhos adotivos por adoção, pela fé. Pela fé, Abraão conquistou o direito de todo aquele que aceitar Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ser filho de Abraão, pela promessa. E nós também, além de filhos de Abraão, nós somos irmãos de Cristo, tendo Cristo como primogênito, primeiro de todos. E também somos filhos de Cristo. Por quê? Porque se ele não morresse lá na cruz, derramando até a sua última gota de sangue, nós não teríamos livre acesso a Deus. Então, amados, ali Abraão fez um pacto com Cristo. Melquisedeque ali, Jesus Cristo sendo o Melquisedeque, oferecendo ali pão e vinho, ele diz: eu abençoo a tua casa, a tua família, todos os teus filhos serão libertos, toda a tua renda será livre, todos os teus negócios serão prósperos, toda a tua família será salva. Amados, nós temos essa promessa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, através do sangue e do corpo de Cristo. Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Quando você come da carne e bebe do sangue de Cristo, quer dizer que você tem aliança com Cristo. Tenho meus filhos aqui, ó, Micaela, Moniz, Lucas Emanuel, ali o Gabriel. Todos eles são carne da minha carne e sangue do meu sangue. Tem minhas características, minha genética, né? Hein? Bonitão aqui. Glória a Deus. E da mesma forma, nós temos as características de Cristo, porque nós fizemos aliança de carne e sangue. Bendita a tua família, porque tem aliança eterna com Cristo através da sua carne e do seu sangue. Era isso que Cristo estava ali, uma teofania, dizendo que era o Melquisedeque. Faz a mesma coisa, sacerdote eterno. Por que Melquisedeque? Porque Cristo é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque não tem genealogia, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele existe eternamente e para sempre. Cristo não poderia ser sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que haver outro sacerdote, era Melquisedeque, era Judá. Judá, ele tinha um cetro, mas ele não poderia ser, era sacerdote, não era da atitude dele. Mas Cristo sim, vindo da ordem de Melquisedeque, veio da tribo de Judá, permanece para sempre e fez aliança contigo com carne e sangue. E o poder de Cristo está nas nossas vidas, e quando vier todo mal, toda astuta cilada do inimigo contra a tua vida, quando vier toda acusação de Satanás, você diz: Satanás, eu não tenho parte contigo e nem os meus filhos, porque todos eles são salvos, são lavados, são libertos, são remidos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Satanás,
escravos, eles são herança tua, e eles têm pacto contigo, através do sangue e do corpo de Cristo, e do qual eu fiz aliança eterna, e os meus filhos também fizeram aliança. Glória, glória. Eu não aceito filho meu Aleluia. desviado. Todos eles serão salvos, lavados, libertos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Passa a palavra, pastor. Glória.